Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, professor universitário há mais de 25 anos, e este é um canal destinado a difundir conhecimento em direito e processo do trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a dispensa discriminatória e os seus efeitos no contrato de trabalho. Mas antes disso, faz o seguinte: se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos do canal e, principalmente, deixe o seu comentário, diga o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, e sugira temas que você gostaria de ver aqui no canal do CEAJUR. Combinado? Então vamos lá. Dispensa discriminatória, não é? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é discriminação. A discriminação reside no caráter infundado de uma distinção. Ou seja, traduzindo, há uma situação em que alguém é tratado de uma maneira distinta, de uma maneira diferente de outro alguém. Então, há um tratamento distinto. E esse tratamento distinto não tem justificativa. É infundado. Então, a situação de dispensa discriminatória significa atribuir ao empregado, dispensar um empregado por uma razão infundada que o discrimina em relação a todos os demais. Muito bem, nós temos a Lei 9.029, que trata da discriminação. Esta lei proíbe, criminaliza atos do empregador que visem exigir da empregada, seja na admissão, seja no curso do contrato de trabalho, atestado de gravidez ou de esterilização. Então, o foco principal desta lei é proibir que o empregador discrimine a empregada mulher pela sua possibilidade de ser gestante ou impossibilidade no caso de esterilização, não é? A garantia à maternidade da empregada, que nós sabemos que existe em vários dispositivos constitucionais e legais, ela estaria esvaziada se o empregador pudesse, por exemplo, exigir atestado de esterilização. Só contrata mulher se ela for estéril, se ela não puder ter filhos, não é? Ou então exigir atestado de que ela não estava grávida no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho. Esta situação de discriminação é uma situação criminalizada pela Lei 9.029, além de prever uma série de consequências financeiras pela prática desta conduta. Ainda prevê a detenção de 1 a 2 anos de prisão, tá certo? Mas a mesma lei estende a vedação à prática discriminatória para outros fatores além da gestação e da proteção da maternidade. Assim tem entendido a jurisprudência. Não na parte criminal. Obviamente que a parte criminal, os senhores sabem, a interpretação é restritiva. Mas para as consequências financeiras, a jurisprudência tem aplicado analogicamente a Lei 9.029 para outras situações de discriminação em virtude da origem étnica, em virtude da idade, enfim, opção sexual, opção religiosa.
e origem ou procedência. Então, a doutrina e a jurisprudência entendem aplicável a Lei 9.029 para toda a situação que o empregado seja discriminado no curso do contrato de trabalho. E uma das coisas que a Lei 9.029 faz é autorizar o empregado que sofreu uma dispensa discriminatória a postular a reintegração no emprego ou a indenização equivalente ao período de afastamento. A jurisprudência tem entendido que o período de afastamento é aquele entre a dispensa e o pedido, a petição inicial distribuída. Este período de salários em dobro, não é isso? Isso tudo já está lá na Lei 9.029. A gente só precisa saber que a doutrina e a jurisprudência aplicam este entendimento para outras formas de discriminação. Muito bem. Dito isso, não é, nós temos que dizer também que a súmula 443 do COLEN, do Tribunal Superior do Trabalho, prevê a presunção de discriminação para o empregado que é despedido quando ele for portador do vírus HIV ou qualquer outra doença que provoque estigma ou preconceito. Essa é uma situação que surgiu lá na década de 90, não é? Quando a doença AIDS era uma doença que causava muita repulsa, ninguém entendia direito como essa doença funcionava e as empresas, ao descobrir que o empregado era portador de vírus HIV, o dispensavam por este motivo, não é? E aí, esses empregados vinham dizer que foram dispensados com discriminação e a empresa simplesmente dizia não, no Brasil é direito potestativo do empregador dispensar o empregado, eu não preciso justificar. E aí para o empregado era muito difícil provar a origem discriminatória dessa dispensa. Então a jurisprudência começou lá no primeiro grau, nessa época eu era juiz de vara, né? A jurisprudência de primeiro grau de vara começou a dizer não, aqui a gente tem que presumir que a dispensa foi discriminatória. E neste caso, o empregador precisa dizer por que dispensou esse empregado e provar isto no processo. Ele tinha baixo rendimento, sei lá, o que for que ele disser, qual foi a razão. Então, se é verdade que o empregador pode dispensar o empregado sem justa causa e não precisa dizer o motivo, existem exceções e essa é uma delas. Quando essa matéria foi para ser sumulada lá no Tribunal Superior do Trabalho, já se aplicava esse entendimento não só para o portador do vírus HIV, mas para outras situações, outras doenças que causem estigma ou preconceito, como, por exemplo, a hanseníase, entre outras, não é? Durante muito tempo se discutiu, eu defendia que sim, mas muitas vezes fui vencido, a questão do câncer, se o câncer era uma doença que causava estigma ou preconceito. Muitas vezes eu dizendo que sim, que no caso do câncer também se aplicava a súmula, mas meus pares no tribunal diziam que não. Hoje está pacificado no Tribunal Superior do Trabalho que o câncer se enquadra na súmula 443. O que significa isso? Significa que, neste caso específico do portador do vírus HIV ou de doença que causa estigma ou preconceito, o ônus da prova é invertido. Eu presumo que a dispensa foi discriminatória e a parte contrária é que tem que provar que não foi, que havia uma motivação válida e justa
para a dispensa daquele empregado. Eu me lembro uma vez que julguei um processo de portador de vírus HIV em que ele alegava a dispensa discriminatória e a empresa provou nos autos, era uma empresa multinacional, ela encerrou as suas atividades no Brasil, dispensou todos os empregados e aquele reclamante foi o último a ser dispensado. Então, está provado ali um motivo econômico, o encerramento das atividades, não foi uma dispensa discriminatória, naquele caso o pedido foi improcedente. Então, o empregador tem que provar. Dá para aplicar o entendimento, a ratio decidendi da súmula 443 em outras formas de discriminação, de gênero, de opção sexual, de etnia, não é? Dá para aplicar? Depende. A jurisprudência normalmente não aplica, mas em alguns casos é possível, diante da gravidade da situação, requerer ao juiz a inversão do ônus da prova para que se presuma a discriminação. Bom, além da reintegração no emprego ou indenização do período de afastamento em dobro, a dispensa discriminatória produz um dano moral indenizável. É um dano moral in re ipsa, ou seja, não precisa fazer qualquer prova. Demonstrado que a dispensa foi discriminatória, existe o dano moral. Tá combinado, pessoal? Se você ficou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e principalmente deixe o seu comentário, o que você achou desse vídeo, se esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento e que temas você gostaria de ver aqui no canal do YouTube. Eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do Seajur. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos!